Debate Bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Muito bem, estamos começando o primeiro debate bola do ano de 2024. Que bom estar aqui com vocês de novo. Programa que é no sistema podcast aqui na TV Santa Maria, canal 19. Também tu acessa por todas as mídias sociais, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook da TV Santa Maria. Programa que tem o apoio cultural de Biomédica. Quer montar sua academia ou dar manutenção aos seus equipamentos e aparelhos? Procure a Biomédica com Savian. Agora está a época de você preparar, né? Verão, ano novo, monta sua academia no seu condomínio, na sua chácara, na sua fazenda, onde quiser. Aquilo que eu falo sempre, né? Eu vou recomendar o Savian sempre para esse tipo de negócio. Para jogar futebol e canastra eu não recomendo muito, mas como profissional o cara é muito bom. Biomédica, Grêmio Mania, 2 endereços no Elegância Shopping Center e no Royal Plaza Shopping. Ah, para falar a verdade agora, não está mais vendendo a camisa do Luan. O Luan já foi. Não sei por que veio. O Luan veio e ficou um tempo e foi. Tá certo? Os colorados são bravos. Não estão, o apresentador que corneteia na abertura, que não é ninguém. Sim, mas o que eles me fazem, né? Hoje, pelo menos, tu está do meu lado, né? Porque faz 2 programas que o Tesses, um abraço ao nosso amigo Tesses, que se recupere rápido, aliás. Tá prontinho, daqui a pouco ele volta. Como eu digo sempre aqui, o luto dele pelo Soares foi um pouquinho mais sofrido, né? Ele está sofrendo um pouquinho, mas vai voltar. Mas aqui, já que tu falou, Guilherme, faz 2 programas uma que me tiraram de participante para ser o âncora. E me botam 2 gremistas contra mim, né? O Savian ainda te suporta. Agora o doutor Ricardo, cara, ele bonita só essa camisa com esse cachorrinho vermelho. Vermelho, fique bem. Ganhei. Seja bem-vindo. Obrigado. Como é que foi o ano novo? Foi muito bom, foi muito bom. Eu pude descansar depois de 3 anos de correria que eu não tinha descansado, né? Então, deu um monte de coisa, campanha política, reforma da casa, Então, eu precisava dormir. Eu dormi depois de muito tempo. Isso é bom. Eu passei uma semana, bem dizer, dormindo de manhã, de tarde à noite. Que bom. Savian, como é que foi teu ano novo? Foi bom. Passei em Venâncio Aires. Venâncio Aires? Até dos parentes da mulher, tudo lá, né? Aí. Fui pra lá. Lá é muito bom, se come bem. Ah, imagina, aquela terra lá é boa, né? Terra muito boa. Terra excelente, tá? A picanha lá é picanha mesmo, cara. Chegou a picanha lá? Mais credo, coisa bem boa. Guilherme Bica, meu vizinho, como é que foi o ano novo? Foi bem, foi bem. Foi bem? Me dividi ali, eu ainda sou guri novo, eu me divido entre a casa do pai e da mãe. Tá mas comi bem, dá pra notar, né? Que eu como bem, que eu tenho comido bem. Sabe o que eu comi no ano novo? Fazia tempo que eu não comia. Vou me queimar aqui. Paca, não dá pra falar isso, né? Que delícia, né? Javali. Tempo que eu não saboreava, né? Sem falar da ovelha. Hoje eu não valho nada, mas eu já vali. Javali também. Muito bem, estamos começando mais um ano, 2024, cheio de expectativa. E não tem como a gente começar o ano sem falar no que a gente precisa falar, né? Contratações. O que eu ouvi mais durante esse final de ano aí, início de ano, é Inter e Grêmio tão devagar. Jobim, tão devagar? Eu vou deixar para depois o meu pensamento. Tu acha que estão devagar ou estão fazendo aquilo que podem? Eu acho que a imprensa ela busca informação e nenhum estrategista de clube, seja do Grêmio ou de Inter, vai abrir essas informações antes do tempo, que só serve para atrapalhar. Ou seja, a gente sabe que todas as condições de contratações mais relevantes, elas são feitas em sigilo até o momento que elas podem ser mostradas. Eu duvido muito que Inter e Grêmio estejam parados. Talvez eles estejam se blindando mais. O Grêmio, ano passado, descobriu um X9, por exemplo, que vazava tudo para a imprensa. E não há nada pior para atrapalhar uma contratação do que vazar informação. Sei que a imprensa tem que fazer seu trabalho, ele é respeitável e tudo mais, mas para quem quer efetivamente conseguir bons negócios no futebol, a cobertura de imprensa sempre atrapalha e não é culpa da imprensa. É porque é assim mesmo, né? E até eu sempre digo... A torcida começa a opinar, E outra coisa que eu digo, que tem uma classe desgraçada que chama-se empresário que começa a valorizar demais, né? Fazer leilão. Aí tu fala que tu quer
começa a subir o preço, né? E como o Inter e Grêmio não tem todo aquele bala na agulha, por exemplo, Corinthians gastou 115 milhões agora, né? Em 2-3 contratações. O Bahia está indo ao mercado com uma voracidade incrível, lógico, respaldado pelo Massaf do Manchester, né? E de repente, se tu abre a boca, o Inter ia trazer aquele centro médio do Santos, o Bahia atravessou, né? Falou aqui naquele do Flamengo, o Everton Ribeiro, o Bahia foi lá e comprou. Que bom. Vamos continuar falando nomes que não servem para o Inter. Savian, como é que tá vendo aí o início de ano, final de ano do Grêmio, início de ano agora? É essa mesma linha do Jobim? Eu te digo assim, ó, o Grêmio hoje sofre porque contratou um cara do outro planeta, né? Então é difícil tu trazer jogador, né, para entrar nessa avaliação. O Grêmio fez 2 contratações muito caras, que foi o Soteldo? Não, os dois aí, como é que chama? O Vila Sante? Vila e o outro que veio do Paraguai ali, Não, do Uruguai? O Vila é do Paraguai. O Cristaldo? Sim, o Vila e o Cristaldo. Foram jogadores caríssimos. E mais o outro jogador. E quase perdeu o Vila Sante por não valorizar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso aí saiu muito dinheiro dos cofres. O Grêmio fez um 2022 sofrível, né? Na segunda divisão não entrou dinheiro. 2021 o Grêmio foi mal financeiramente também, porque foi o ano que caiu, trocou treinador, paga treinador até hoje. 2022 ele veio de uma Série B. 2023 ele foi bem. Tá? Só que aquilo que vocês vê lá dentro do estádio, aquele 50 mil pessoas, aquilo não cai tudo nos cofres do Grêmio. Né? Esse é um problema. Tá? E a questão que contratou mal. Aquela virada ali no meio do ano arrebentou com o Grêmio, cara. Só veio jogador ruim, cara. Né? Isso que tu falou aí, o Luan, de 50 mil por mês, isso aí não é nada. Não deu para entender o Luan, né? Veio, não jogou e foi embora. Foi 300 mil. Não, eu entendo. Mas só concluir agora, e esse outro 9 aí que veio aí, o Galvão? O Galvão. 1.200.000. Tu imagina. Cara, tem uns que vingam, outros que não, gente. Assim que funciona. Agora pega o Luan, por exemplo, né? O Luan, nunca ninguém entendeu por que dar a chance pro Luan. Igual ao contrário do que o Inter faz com o Gabiru, no Grêmio a gente tem uma valorização do ídolo, sabe? Agora o senhor apelou. Ídolo, agora né? tu apelou. Não, mas é verdade. O jeito que vocês tratam o Gabiru é como se fosse um cachorro. O cara é o Renato de vocês, é o Gabiru. Mas tudo bem. Calma. Não, mas o cara fez a final do Mundial, fez o gol da vitória. É o quê? É o Renato, pô. Daí assim, ó, agora o Luan se pagou só na venda de camiseta. Não, e assim, é isso que o pessoal não sabe. Ou seja, não deu prejuízo para o Grêmio, mas acima de tudo, numa filosofia de clube, a gente tem que entender como que nós tratamos os nossos ídolos. Qual é o respeito que a gente quer ganhar? A gente vai virar as costas de um jogador de tanta expressão, de tanta importância para a história do clube? Claro que não ia. Claro que ia dar uma oportunidade. Exatamente. Deixa eu introduzir, né? O Grêmio contratou o Luan... Sem comentário, vai sem ter comentário. Um café no Deixa eu introduzir também, aqui o meu amigo Guilherme Bica, que é o único colorado O Grêmio da mesa, contratou o Luan de 2017. Bica, e o Inter? Como é que tu tem visto o Inter? Eu tô preocupado E com o está Inter. certo aqui, ele valoriza os ídolos, né? Tem razão, a gente até falou sobre o Luan aqui, eu defendia a volta do Luan para o Grêmio, e acho que se fosse no caso do Inter, eu defenderia também, porque é isso, o futebol não é só uma máquina registradora, que a gente fica só fazendo cálculo. Tu tem que pensar também que, tu tem um ídolo, um cara que fez história no clube, que já foi o melhor da América pelo teu clube, e ele precisa de amparo, ele precisa de um carinho, faz. Depois, se não der certo, ok, mas e se der certo? Mas não virou as costas pro teu ídolo. Exatamente. Não vira as costas sou a favor e acho até que, inclusive pelo valor, que é ínfimo, para termos de futebol, vamos combinar. O Luan ganhava 1/10 do que o Ferreirinha ganha no Grêmio. Mas ele também, o Luan colaborou com o retorno de sócios. Sim. Não é só o Soares, que também já é outro cara que se pagou, né? Uma relação superavitária do Grêmio. Tá, mas tu não respondeu o que eu te perguntei. Como é que tu viu o Inter? Eu tá preocupado? Estou preocupado. Por quê? Mas não é pela lentidão, como tu disse, que a imprensa está acusando o Inter e o Grêmio de ser lentos. Eu estou achando até o contrário, eu estou achando afoito demais. Vamos lá, o Inter tem Wanderson e Ener Valencia no ataque. Precisa de um 9, precisa. Foi lá e buscou o Lucas Alário. É o melhor nome?
não sei, provavelmente, se o Inter trouxer o Borré, o Alário vai ser reserva. Quais são as cifras, né, que estão envolvendo essa negociação com o Alário para o Alário ser um potencial reserva? Aí, se trouxer o Borré, tu tem Wanderson, Ener Valencia, Borré, todos com salários altíssimos. E tu vai botar esses 3 a jogar junto? Alguém vai sobrar. Maurício vai sobrar? Quem é? Tu entende? Então eu estou achando muito afoito, estão indo muito pelo nome do jogador. Te fazer uma pergunta. Direito. Eu acho que... Ou então comeram muita lentilha no novo e vai sobrar dinheiro. O efeito Soares está fazendo com que precisa dar uma resposta à torcida colorada. Porque aqui, depois eu encaminho para ti a pergunta, Jobim. O Soares foi um tiro na lua, né? Era uma aposta de risco. Ninguém imaginava o que ele seria para o Grêmio. Ele veio e deu... E talvez essa resposta do Soares faça com que o Inter está indo atrás de alguém para dar uma resposta à torcida colorada que chegue aos pés de Soares? Não acho, porque o Borré não chega perto do que é o Soares, né? Se tu juntar o Ener Valencia e o Ener Valencia e o Borré, não tem um Soares. Eu acho que o único jogador vamos listar hoje, os jogadores que estão no nível do Soares em termos de impacto Di Maria. no mundo. Certo? Isso. O Di Maria, acho que quase, nem tanto. O Di Maria não hoje é o cara. Não carregou o Barcelona campeão Não, mas da o Champions. carregou o Real Madrid. Carregou o Real Madrid. O Inter tem Luiz Alário, já negociou o Lucas Alário. O Soares ainda está um nível acima do Di Maria, mas em termos de impacto é o Di Maria. Brasil, o Di Maria teria um impacto parecido com o Soares. Por que eu falo impacto? Pelo alto nível que o Di Maria ainda joga. Foi um dos responsáveis pelo título da Argentina na Copa. O Soares colocou, só no aumento do número de sócios, colocou mais de 5 milhões de reais por mês nos cofres do Grêmio. E o salário dele era 2. Sim. Então, com todo respeito, sabe, o pessoal fala isso, o impacto da contratação, ele é fundamental também, se a gente começar a falar que o futebol brasileiro tem que começar a galgar coisas maiores. Sim. Que é uma tendência, né? O futebol brasileiro está crescendo o nível. Não sei se Exatamente. vocês concordam, mas... Eu concordo. Não está isso espelhado na seleção brasileira. Vamos começar pelo Grêmio. O Grêmio trouxe tá Soteldo, inflacionando também, né? Dodge, estão falando no Abubakar, Pois é. Funes Mori e Lautaro Dias. O Grêmio só tem trazido gente de frente. Renovou com o Jeromel, mas se sabe que a zaga do Grêmio é uma zaga já de uma certa idade. Jeromel e Kahneman. É suficiente isso, Jobim, para uma Libertadores? Olha, assim, o Jeromel, nem tanto pelo que ele joga, mas pela experiência e pela capacidade dele de organizar vestiário. Se tu ouvir uma entrevista que o Davi Luiz deu esses dias, ele falou o seguinte, que o Renato, ele é o melhor administrador de pressões dentro do vestiário que existe no Brasil. O ambiente, em todos os times que o Renato treina, fica leve. Ele consegue, ele é muito forte. Todo mundo sempre diz que o Renato não era técnico, que era um homem de vestiário. Bom, para mim isso é uma parte do trabalho do técnico. Então, eu acredito que se tu avaliar, né, que alguns jogadores que estão sendo chamados agora, né, alguns podem render, são apostas. Ninguém tem certeza que vai dar certo. Falam do Cristaldo, certo? O Cristaldo foi o melhor jogador do futebol uruguaio um ano antes do Grêmio contratar. Sim. E o Soares ficou em segundo. E olha que o Soares não tinha rendido bem no Nacional. Ele vem para o Grêmio como uma aposta, bem como bem colocou hoje, uma aposta, mas é uma aposta relativa. Porque o nome dele era tão forte que só acréscimo de sócios, o frenesi criado, o ambiente criado, já traz dinheiro, ou seja, é investimento sustentável. Inter e Grêmio tem que começar a se preocupar em entender que o impacto de contratação, se a partir de um determinado nível, ele mobiliza a torcida de tanta forma que a torcida carrega o financeiro do jogador. Mas tem problemas também. Porque a diferença do Soares... E motiva o próprio jogador. É que o Soares ele é fora da curva. Mas isso todo vestiário reconhece que ele é fora da curva. E ele é mais humilde do que o juvenil que vai lá que mata treino, né? Ele é o primeiro a chegar, o último a ir embora dos treinos. Ele é o fora da curva. Agora, entre um fora da curva e um medalhão existe grande diferença. Muita diferença. Então, no Brasil, ele adora time de medalhão. O medalhão é aquele cara que não tem liderança de vestiário. É o aquele Gabigol. jogador que não sabe... O Gabigol. Aquele cara que não sabe se comportar. Aquele cara que contamina o ambiente, que se acha mais do que os outros, que humilha o guri da base. Esses caras... Deixa eu confessar uma coisa para vocês agora, que aqui não vai lembrar. 1981, janeiro. Não vou lembrar. Estou chegando na praia, né, para descansar, né, depois de anos da minha primeira praia.
Aí não era, acho que nem nascido. E eu fui com um gremista para lá. Qual foi a notícia daquele janeiro? Lembra, doutor Jobim? Lembra? Olha, eu era bem novinho, mas qual praia tu tava? Qual praia tu tava? Eu estava do lado de Tramandaí ali, em Bé. Em Bé? É, a casa a gente pegou bem na frente, assim, mas sabe? 81 não foi a contratação do Tita, que foi só depois. Não. Isso daí foi o quê, Baltazar? Não. Foi para nós, Colorado, foi a pior coisa que tem um tapa na cara. Ah, mas Grêmio é? anuncia Batista. Ao Batista? Sabe o que eu sonhei? Sabe o que eu sonhei agora? Quando eu comecei a ler a história do Cristaldo. Cristaldo, o melhor jogador do Grêmio para mim depois do Soares. Pediu um aumento, ganhava 350 mil, deram só 50 mil para ele. Eu digo, cara... Não, mas tu tá falando do Cristaldo ou tu tá falando do outro que ele... Não, Vila Sante? Aliás, do Vila Sante. Bom. Vila Sante. Agora entendi. Eu digo assim, pô, podia devolver isso depois de anos isso aí, né? O Inter baixo para lá, porque ele teve para sair, né? Porque ele pediu aumento, não deram. Mas tinha renovação automática. Custaram, mas... Era só se Com outro, 60% só se outro do jogo. pagasse a multa rescisória, que era muito alta. Mas eu pagaria só para o não Vila tapa na cara Sante dele. não é fim de contrato. O Vila Sante foi renovado justamente por causa da investida aí do Palmeiras. O Palmeiras estava querendo o Vila Sante, né? E aí por isso que teve essa... Tá, mas agora, no fim eu... Mas isso aí não tem Renato que conserte. já que Em vestiário nenhum conserta o Renato quando um Vila Sante ganha 300 mil por mês e Pede aumento. e o aí- Galvão ganha 1 milhão e 200. Não, mas é isso que eu ia Aí perguntar não agora. tem como. É isso tu que eu falei na cara questão de sério, valorização. O Exatamente. Vila Sante, que é o dínamo do time, quem faz o time andar, ganha 350 pau por mês. Como que ele, como jogador, se sente olhando pro lado, vendo que o Ferreirinha ganha 500 e o JP Galvão ganha 1.200, cara? Mas a pergunta... É E aí isso tu aí. vai pedir aumento e te dão 50 pau de aumento. Sabe, aí no fim o doutor Jobim não me respondeu direto a pergunta. Tu não acha que o Grêmio está contratando muito jogador de frente e não está preocupando com a zaga? Porque a zaga do Grêmio, queira ou não queira, Kahneman e Jeromel, e não tem. Tem um alemão lá, Tem o Bruno Vini. Muito mais... Tu nem me perguntou isso. te disse, eu digo, tu está contratando muito de frente. Tu me veio com a Pessoal história que do está em Jeromel. casa, devagar. Não, o é ano que tá assim, Tu não acha que está começando, faltando... Na verdade, A zaga do Grêmio não é ruim. Se tu for Não analisar. falei que é ruim. Não, mas deixa eu explicar isso. A zaga do Grêmio ela não é ruim, ela é desprotegida por causa do sistema de jogo do Renato. Concorda? E por causa do goleiro que o tinha. Ai, vem E ele, por causa do esse goleiro que tinha. o Xavier eu vou ouvir. Sempre quem O paga grande. é o Não, goleiro. quando o Xavier fala, eu fico quieto. Então, assim, ó, eu considero a zaga do Grêmio não uma zaga ruim, mas O goleiro que você achar no final, aquele salvou jeito, o time de o vocês no Kahneman indo final. pro ataque, que a gente tava Pegou jogando. pensamento, o goleiro, isso que vocês arrumaram agora no final? Sim, não, mas Tá vindo o Groi agora também, vou te deixar tranquilo. O Jubim tá falando. Vem o Groi agora. A defesa do Grêmio ela não é tanto problema. Né? O problema é o sistema de jogo empregado, porque o Grêmio jogou Houve sem quem volante, entende, houve o quem Grêmio entende, jogou esse cara sem sabe volante, o Grêmio jogou sem volante, sem goleiro. Isso tranquiliza qualquer sistema. Não. E aqui, ó. Entende? E o Grêmio teve o ataque muito. mais positivo. E antigamente, no time do Pelé, do Santos, qual era a ordem? Faz lá e toma aqui. Mas faz lá e ganha. E o Renato falou isso? Mas a estratégia que ele Cara, usou, não tá errado, em função é que a do gente que tá ele no tem. sul. Aí aqui a gente valoriza muito Muita a defesa. defesa, Mas assim, E o Renato tentou tudo. Ele tentou com 3 zagueiros, ele tentou fazer o que deu, mas acontece. com o que ele tinha em mãos, né? E ele foi bem nas alterações, viu? Ele Confiança é foi muito uma coisa muito importante. Como que a gente vai condenar um cara, dizer que a defesa foi mal, que o time foi mal, tal? Foi vice-campeão brasileiro, gente. Quando o Inter é Mas era brasileiro, campeão brasileiro sobrando, se não tem esse claro, grande tudo aí. bem. Se não tudo tem bem. a CBF também, Mas, aquela assim, arbitragem lá, né? time recém-voltado Era pra ser campeão. da segunda divisão. Quando o Inter é vice-campeão e as pessoas dizem que o Inter é uma draga, eu ficava brabo. Então agora eu tenho que ser justo e dizer, pô, não dá pra tu julgar da forma como a gente tá falando do Grêmio, tendo sido vice-campeão brasileiro, por mais que tenha aproveitado as circunstâncias estão ali para ser aproveitadas, tu entendeu? Os dois pontos faltaram. É a mesma coisa que o Tinga, aquele pênalti no Tinga. Vamos pegar aquele pênalti contra o Corinthians, só que não era mata-mata. Mas a gente foi roubado também. O Jubim falou uma coisa certa aqui. Ó. O Renato é o maior de vestiário. Então, esse segundo lugar do brasileiro tem muito a ver com o Renato. Claro. Essa é Copa do Brasil também, porque dentro do campo o Grêmio tinha dificuldade. Tinha posições que não tinha jogador, caso de volante. O Grêmio jogou o Campeonato Brasileiro, jogou a Copa Brasil, jogou sem volante. E olha, por exemplo, o Internacional. O Internacional tinha volante, mas está correndo atrás. Está correndo atrás e contratou. Uma coisa nessa janela aí ficou muito correta. O Grêmio perdeu uma grande torcedora, né? Quem?
o Grêmio. Lá vem sacanagem. Tinha Carmen, ela tinha parceira, era Soteldo e Luan. O Luan foi embora, ficou só o Soteldo. Quer dizer, daí ela perdeu. Mas tem um lado bom também, né? Não precisa também de muita mulher para atender o Soteldo. Bica, já que tu... Posso só dar um pitaco? Mas assim, ó. Eu me considero um colorado respeitoso, então eu vou me permitir dar um pitaco na questão do Grêmio que estavam falando. Que é o seguinte, o Kahneman ele tem uma coisa que o mercado tinha no passado, na época que o Mano Menezes treinava o Inter, que é o seguinte, ele vai lá no meio campo dar o bote. Ele vai lá, ele tá se sentindo desprotegido, ele pensa, tem que fazer alguma coisa, ficar parado aqui esperando os caras me cobrir. Tanto é verdade que levava o cartão amarelo pro jogo. E eu vou lá no meio campo, e aí eu vou dar a entrada no cara, o cara tá de costas para receber a bola, e aí ele ia lá, fazia falta, ou então fazia um 2-1 em cima dele, o Grêmio tomava o gol. O mercado fazia muito isso, e eu tava até querendo que o mercado já não fosse mais titular do Inter. E quem arrumou a casa, quem resolveu esse problema foi o Cudê, sem precisar tirar o mercado do time. Não, mas não foi, não. Então, não foi, tem sabe? que Porque ver eu vou o que ter dá para sabe fazer. Quem é que resolveu o problema do Inter? Sabe por que eles dão bocada lá fora, longe da área? Não tinha goleiro. O Tração não tinha goleiro. O Tração tinha goleiro? Não tinha. Não, aí John, quando John chegou goleiro, quando chegou o goleiro, esse aí, da seleção uruguaia... Não, só um pouquinho. O Rocher é um baita batedor de pênalti. Aí o Internacional cresceu. Essa bronca do Saber com o goleiro. Sabe por que ele é bronqueado com o goleiro? Porque ele nunca fez gol em mim. Nunca conseguiu fazer gol em mim. Mas nem jogou contra o time. E o Kahneman jogou. Porque não dá pra não deixar foi jogar contra ele, levantar uma doutor. bola na Foi área ter que do apitar Grêmio, o jogo é dele, meio não gol. fazer pra não botar pra rua. Na área do Internacional, levantava na área, era meio gol. Mas Entende? Então, por que esses caras vão matar a jogada lá fora? Por isso. Agora, quando tu tem segurança no goleiro, como tem hoje o Internacional, e agora o Grêmio merilou com o Kaique, eles deixam bater de fora. Eles abrem para bater. Né? Mas eu ainda sinto que o Inter jogava desprotegido e o Grêmio joga desprotegido, né? Vamos lá, Guilherme Bica. Vamos ver o Inter. Senhor. Contratou Luiz Alário, Fernando, Roberto e Renan. Estão anunciando o Fred, notícia de hoje. Não. Fred. Quem? Borré. Manteve Maurício e Alan Patrick, e eu te passei aí 5 nomes. Valentim, Anderson, Enzo, Gabriel Carvalho e Ricardo Matias. O Inter foi ao mercado de forma correta? O que falta aí? Não, ele está distribuindo bem, pelo menos, as contratações, né, nos setores do campo. Precisava de um zagueiro, já trouxe. Precisa de uma reposição para o Johnny, está trazendo o Fernando. Dizem, tem quem defende, o Xavier é um que defende que o Inter precisa de um 9, eu tenho minhas dúvidas se o Inter precisa de um 9. Você precisa mexer no esquema para botar um 9 ali, vai mexer no que está funcionando. Mas o Ener foi embora? Não, o Ener não foi então embora. não precisa de 9. Pois é que, por exemplo, o Xavier defende que o Ener não é 9. Não, que ele é precisa de ponteiro, alguém. ele é ponta que entra. Mas aí é que tá, ele mesmo não sendo 9, para mim ele é o último jogador do ataque. Mesmo ele não sendo 9 fixo. Então, tudo bem. É o mais 9 de todos, é. mas aí, não é 9. e aí Tu vai tirar muito mais dele atacando o espaço. Agora. Tá. Eu trago Borré. Bota Borré no time do Inter e tira quem? É o treinador. Tá. Ele sabe, né? A gente é... Mas aí tu tem 2 caras para sair. Ah. Tu tem 2 caras só para sair. Ou sai o Valência, desculpe, o lado da esquerda, O Wanderson. o Anderson, ou o da direita, o canhotinho da direita. Maurício. Pois Maurício. é. Olha que Wanderson, mais assistência é o Wanderson. O cara que mais participa do jogo é o Wanderson. Wanderson. Ele é motor. Isso é estatística. Ele é motor. Estatística. Mas não é. Mas em termos de conclusão. Não, mas ele é o cara que mais dá assistência, é o cara que mais consegue. Ele é motor. servir. É um dos dois. E outra ser coisa, assim, ó, além não me de ser o preocupa motor isso. na frente, ele faz às vezes de quê? E eu vi o Inter jogar, o Inter da Copinha, mesmo sistema do Cudê, tá? Esse 10, o Gabriel Carvalho, mais à frente com o Ricardo Matias, e um ponteirinho esquerdo que faz às vezes do Wanderson. Fecha o tripé. Fecha o isso que eu ia tripé. dizer. O Alan Patrick estava fazendo o trabalho de segundo atacante, Sim. junto com O Ener. Tanto que ele o vinha de Ener trás. Valência. Hoje, com a busca desse 9, quem vai fazer isso é o Valência. Vai fazer esse segundo atacante. E Só ele que tem vai essa fazer capacidade. aberto Aí pela quem esquerda. vai trabalhar no meio, articular no meio, é o O Alário. Cara, agora. Não. Mas aí... O Borré também não é um 9 Deixa eu fixo, o entender Borré assim. é um 9 Vamos dizer do parecido tiro Ivano, com isso o bate Cara, o eu tô com Borré. medo do Inter. E Alan Ener Patrick Valência. vai fazer o trabalho Ener no Valência. meio. Eu tô com Mas medo o- do Inter pra esse ano, viu? O Alan faz o que o Wanderson faz?
Fecha Não faz. aquela esquerdinha. É aí que tá, ó. Essa é a minha preocupação. O Wanderson, quando o Inter tá sem a bola, o Inter ficava com Johnny, Arangues, e quem fechava o tripé pelo lado esquerdo era o Wanderson, não era o Alan Patrick. Por mais que o Alan Patrick estivesse mais perto para voltar, quem fechava o tripé pelo lado Como esquerdo lateral. e protegia o lateral ali era o Wanderson. Se tira o Wanderson do time, o Borré não vai fazer isso, o Valência não vai fazer isso, até porque vai ser um desperdício Não, eles se não tirar vão o Valência fazer. de perto do gol. Eles não vão fazer Né? isso. Então, o Patrick também não vai fazer. Tá, Quem mas que aí vai eu te fazer? Daí ele pergunto o vai inverter, seguinte, vai botar o Arangues para a esquerda e vai fazer o Maurício voltar? Né? Mas aí- E aí eu fico na aí- dúvida, quem que sai? mas aí é Claro o seguinte... que bom jogador é solução Aí eu te sempre, pergunto o seguinte, mas aí tu tá vendo só um lado. Aí quando se usa essa parte tática aí, tu tem que usar o adversário no meio. E como é que o adversário vai ficar lá atrás? Tu acha que tu tendo um Valência e um Borré, o cara vai ficar 2-2 lá? Não, vai ter gente que vai ficar mais lá. Vai proteger, um lateral vai segurar. Porque tu tem duas feras na frente. E tu vai ter que tirar Vai ter que proveito trancar. disso. Eu vou dizer para É? vocês uma coisa. Entende? Aí, como é que era com o centroavante do Grêmio aí? Quantos ficava lá atrás? Entende? Não, e abre espaço, né? Tu tem um cara que Deixa- preocupa, Ele, tem ele dois não estava marcando aqui ele, no alguém último tá ali. programa, e vocês dois estavam, e a gente foi antes da... O programa foi ao ar um pouquinho antes da final do campeonato do Campeonato Mundial. né? Uhum. Os dois acertaram. Nós três acertamos. Aliás, Sim. eu falei 4-0, não, eu falei 4-1, eu só não acertei o placar na bucha porque o Fluminense foi incompetente e não fez um golzinho. Aí, Eu achei que pelo menos um golzinho o Cano Eu ia disse guardar. que eu ia dar muito certo, eu ia dar muito errado. E eu muito quero errado. falar em Eu- cima disso que o 4-1. Samuel falou. Não. A gente tem a preocupação no Brasil, e tu comentou, Jobim, da imprensa, né? Porque a nossa imprensa é a imprensa mais FDP que tem. São comentaristas de E a resultado. do Rio Grande do Sul é Inclusive pior. fazemos parte dela. Aí nós estamos discutindo aqui, somos vamos trazer. imprensa, mas tudo bem? Aí eu vejo Não, o mas vocês têm caráter. o Manchester colocar um jogador aos 35 do segundo tempo, um zagueiro croata, que custou 450 milhões de reais, 90 milhões de euros. Se eu trouxer um Borré e colocar na metade do segundo tempo, cai de pau, né? Porque esse conceito a Europa tem. Tu tem um grupo. Se tu tá ganhando 2 milhões, 3 milhões, mas tu tem que ficar no banco, tu fica. O treinador do Manchester colocou um guri, o Bob, com 19 anos. Né? Pois é. Aí nós estamos discutindo aqui, mas por que não estão fazendo grupo? Né? Estão trazendo por quê? Aí, o que a imprensa cobra sempre do time? Não tem grupo. Aí tu começa a trazer jogador, mas não pode ficar na reserva. Bom ponto. É que o que me preocupa é o salário desses caras. Tu entendeu? Tu trazer o Alário não vai vir barato. Olha o JP Galvão. O JP Galvão é jogador de grupo no Grêmio, ganhou 1,2 milhões. Sim, mas não eu tô pode dizendo- ter pra grupo um cara que custa 1,2 milhões. Quanto é que custa esse Quanto é jogador é o que custou salário do 450 Alário? milhões para o Manchester? Não vai ganhar barato. Mas aí tu tem que ver a proporção, né? Proporcionalmente para eles que é a menos exposi- dinheiro que para nós. A exposição é diferente. Olha só, se tu tá jogando no Grêmio, o jogador profissional que tá jogando no Grêmio, ele quer ir para a Europa. O jogador que está na Europa, ele não tem mais para onde ir. Já está no Manchester. Então, tu quer ser titular, tu vai aparecer para o mundo inteiro. Então, um técnico de um time com um vestiário pesado daqueles, um vestiário tão forte, É isso aí. é outra coisa. tem É outra- outra e realidade, tem sabe? outra A gente não realidade. pode se comparar com eles. E tem outro detalhe, a gente não pode generalizar aqui- a Europa. Uma coisa é tu ter o Pepe Guardiola de técnico É. dizendo que tu vai ficar no banco. É. Outra coisa é tu ter o, sei lá, Cudê. entendeu? Só uma coisa aqui também, o senhor Porque o colocou. Cudê O tá ficando Guardiola pequeno, falou, eu viu? vou obedecer, cara. Cara, o Guardiola, diz não pro Guardiola, que eu diz que vou tu não dizer sabe pro nada de Guardiola? futebol. Presta Guardiola. Tu atenção fica no que eu vou aí, dizer. eu tô certo, Guardiola, tá? Ancelotti. O Cudê tá ficando pequeno perto desse grupo do Internacional. Tá, mas só outro detalhe aqui, Porque não tem o Jobim título. falou uma coisa muito correta. Nós temos um Manchester que é sustentado por um sheik que tem 12 times, tá? Quem é que está dando sucesso na Itália? Girona. Quem é o Na Girona? Espanha. Girona é Espanha. Líder do Campeonato Espanhol. Não, o italiano aquele. Tem um time pequenininho também que é do Manchester. Da Itália, Ita- não sei. é. O Girona é O da Girona é da e Espanha, é do grupo Manchester. também. A Europa não está com a bala toda, não tirando esses times aí. Hoje os mercados que pagam mais é a Arábia Saudita, Estados Unidos e o Brasil. Por que estão voltando para o Brasil? Porque ainda o Brasil, Tá muito inflacionado. em cima da América Latina aqui, Não, mas os compradores de clube, eles não se comparam, por exemplo, com um empresariado de futebol. É jogar diferente. Por exemplo, cada movimentação do Neymar de clube grande para clube grande movimenta um horror de dinheiro. Só que os proprietários, os fundos que são proprietários dos jogadores de lá são os mesmos. Então, tu pega o Cristiano Ronaldo,
Foi para a Arábia. Tudo bem, o fundo vendeu, mas o fundo europeu está ganhando tanta grana nesse troço. Então, assim, ó, quem detém os passes das grandes estrelas do futebol mundial são fundos multimilionários e são os mesmos. Grande parte das transferências que aconteceram entre Milan e Liverpool, só nesse nível de clube, tu vai ver que os proprietários são os mesmos. Claro que os donos de time, esses árabes, eles já têm uma outra postura, né? Eles estão com a missão de limpar a imagem que eles têm no mundo, do país deles. Até tão, E limpar o dinheiro também. Que não me ouçam, mas tudo bem. É porque é o seguinte, eles trabalham com Vai pra dólares, internet isso, não esquece. dólares, mas são países que têm, às vezes, problemas de escravidão, tem problemas de várias coisas, sabe? Então, existe um projeto voltado a esses multibilionários, que é melhorar a imagem desses grandes capitalistas. Não que eu seja contra isso, certo? Mas existem meios de se ganhar dinheiro, né? E que no mundo. Então, essa compra de clubes é uma estratégia. Não, até inventaram um nome para isso, que limpar a imagem. O que eu te coloquei é isso. Tu tirando times de grandes empresários ou de grandes empresas, o futebol da Europa já não é mais aquilo que era antigamente em termos de salário. Pega esses aí que são sustentados por esses grandes fundos aí, né? Mas só olha o Barcelona. Não, mas o que aconteceu? Não, mas pega assim, um jogador do Manchester da vida aí, um top desses aí é mais que toda a folha do Grêmio. Sim. Com Soares e tudo. Então, assim, ó, a gente está muito abaixo financeiramente. Sim, o Inter aprovou um orçamento para esse ano agora, 523 milhões. Aí o Manchester paga pelo um zagueiro croata, reserva, 450. Entendeu? Isso para o ano que o Inter Mas assim, isso é porque os caras têm dinheiro para gastar. E aí eu digo o seguinte, o mercado está se aproveitando dessa situação. E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Esse rapaz, Bruno Rodrigues, eu acho que era, do Cuiabá, não, do Cruzeiro, que o Inter estava querendo, aquele cara não vale 24 milhões, 25 milhões, que é o que estavam pedindo por ele. Só que como tem dinheiro, a coisa está inflacionando o jogador. Na Europa acontece a mesma coisa. Se não fosse o Sheik ser dono do time e o mercado saber que o Sheik tem dinheiro para pagar 450 milhões no zagueiro, ele não valeria 450 milhões. O maior erro do Barcelos Entendeu? foi gargantear, isso talvez por causa da eleição. É. Né? Foi gargantear que estava cheio de dinheiro. Investir 50 milhões no futebol. Porque ninguém, na verdade, prepara jogador para vender para jogador, para time porque brasileiro. Todo mundo, vou negociar com o Inter. Nossa, vocês estão com dinheiro, quero. Então, sim, foi a colocação que eu fiz. E me isso. perguntaram no outro programa que eu participei. Mas eu digo, gente, pelo que eu conheço um pouquinho, a gente lê, empresário é o cara mais FDP que tem. Né? Não. E ele fica valorizando demais o jogador. Não. Daí tu começa... O jogador, o empresário representa alguém. Não, eu estou dizendo assim, esse empresário quer vender. Né? E o jogador também quer. Então eles vão fazendo leilão. Se tu abrir a boca... Então eu acho que Inter e Grêmio é giro certo. Joga em silêncio. Isso que eu falei em cima disso que o Jobim falou. Se eu disser que eu tenho tanto, os caras vêm aqui e querem. Querem. O Inter anunciou 523 milhões, 50 milhões para comprar e 50 milhões para aumentar a folha. Isso está no... O cálculo muda para quem vai ser vendido para o Inter. Claro. E os empresários... E quem vai ser vendido para o Flamengo e para o Corinthians, porque o empresário sabe, o jogador sabe que tem dinheiro na mesa para colocar. Por que o Flamengo pagou aquele caminhão de dinheiro por aquele ponta chileno? Não me lembro o nome dele agora, mas é um ponta chileno que nem titular é. 45 milhões pagou pelo cara. Porque o empresário e o jogador sabem que o Flamengo tem dinheiro. Não vale 45 milhões. O Flamengo, daí que eu digo o seguinte... O que vale o Alan Patrick hoje? Esse vale. O que vale hoje? A gente fala em contratação. Eu acho que o Inter fez... Mas eu pergunto para vocês, o que vale o Alan Patrick? O Inter fez duas boas contratações. Renovou Alan Patrick e Maurício. Cara, o que vale o Alan Patrick, Borré... E Valência? Valência, o próprio Wanderson, me desculpa, eu gosto do cara. Meu, vocês estão fazendo um canetinho. Foi a pergunta que eu falei pro Guilherme Biga aqui, ó. Será que o Cudê vai ter a coragem para botar o Borré, deixar só o Arangues de volante? A Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Borré e André Valência? Apesar de que o Wanderson e o Maurício, os dois recompõem, os dois mordem. Verdade. Vai depender da zaga do Inter. Só que o Arangues não tem energia para ser primeiro. Não, eu perguntei para vocês. Que bom que o Inter não vale liberta. No mercado o Alan Patrick. Não, mas não se preocupa, doutor, a gente vai se encontrar depois. Quando? Na Sul-Americana. Sul-Americana? Sim, quem não ficar em primeiro e segundo vem para a Sul-Americana. Eu sempre ouço essa conversa. Não, vocês não me responderam. O que vale o Alan Patrick? Não, o Alan Patrick. O cafezinho, atenção, vamos tornar um programa interessante. Tu está dizendo que o Grêmio cai na fase de grupos. É isso? Não faz essa aposta, cara. Não faz vai ser o melhor café que eu já tomei na vida. Com essas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Na fase de grupos da Libertadores. Eu posso me ferrar nisso, eu sei que eu posso me ferrar.
Mas, Nós podemos nos ferrar. Pede para a produção fazer um take disso daí. Não, pra gente vai. botar pra ele depois. Ei, Não, vou Se o Grêmio continuar passar da insistindo. fase de grupos, daí a gente Quer jogar volta para o volta no programa assunto. e se vira. Aliás, eu vou melhorar a oferta, doutor. Não, só um pouquinho. Vou melhorar a oferta Já para o senhor. arrependeu? Já te Não, arrependeu? vou melhorar a oferta para o senhor. Eu vou lhe trazer um vinho do Paralelo 31, que é muito bom, tá? Do Paraná? Do Paralelo 31. Ao Paralelo 31, muito bom. Isso, Tá? vou trazer um vinho dali, tá? Eu te trago um vinho também. Eu quero Também. perguntar o seguinte, o que vale o Alan Patrick hoje? Porque ele está num grande momento. Se É chegar que depende assim, ó, Pra sabe, mim, se o chegar no Alan... Inter com 100 milhões, não vende o Alan É, Eu venderia. Tá louco. Não vende. Milhões Eu de não. reais, né? O problema É essa a conclusão que eu Pode chego. reais, o problema do Alan Patrick é a idade ele dele, pode né? não valer, mas Eu não venderia o Alan entendeu? Patrick hoje. e se Eu che- venderia o Alan Patrick hoje. Se chegar E com botava dinheiro dinheiro... em caixa. Eu volto a insistir, eu quero bater nessa Quem é tecla. o meia Eu não, que- eu É o não melhor acompanhei. momento dele. Eu gostaria É que o o senhor momento de acompanhasse, faturar. tu e o Xavier acompanhasse para o próximo programa, terça-feira que vem, tá? Copinha. Eu vi o Inter. Eu botei aqui 5 jogadores só. 5. Valentim, Anderson, Enzo, Gabriel Carvalho e Ricardo Matias. Gabriel Carvalho tem 16 anos. Esse aí dá pra esperar um pouco. Assistam o jogo dele, 16 anos, mas está prontinho. Ricardo Matias. Nossa. Aí que tá, não tá pronto. Mas, tia, mas mas o é Ricardo só no Matias- Brasil que não lançam. Não, é que é o Ricardo seguinte, Matias já ó. tem 18, já pode ser incorporado ao grupo já. Ó, vocês que são jogadores veteranos, muita experiência, o que acontece quando pega uma gurizada de bola aí e vai jogar com vocês? Muitas vezes eles não veem a bola. Porque assim, ó, o problema do guri é que a disciplina tática, ele demora para pegar. A competitividade de ritmo de jogo, essas coisas, ele demora para pegar. Na hora da pressão, o guri acaba fazendo uma cagada. Não adianta. Só que assim- Então assim, ó, o Renato, o que o Renato faz? Bota a gurizada para jogar gauchão. Quando disputava Libertadores, botava a gurizada para disputar Brasileirão para ficar mais sólido, para ter condições Então de... a gente tá É. pensando igual. Porque agora, se eu Posso for só jogar falar? muito, não quer Pode, dizer que jogue muito pode, coletivamente, ou que aguente pressão. Mas assim, No caso do Ricardo Matias, se tu assiste ele jogando contra o pessoal da turma dele, ou até do Sub-20, o Ricardo Matias, se não me engano, tem 18. Quando ele vai jogar contra um Sub-20 ou o pessoal da categoria dele, parece que ele tá jogando contra dente de leite. Não, mas tem exceções. O tamanho, O próprio a Hendrick, força, a próprio precisão. que idade a o habilidade. Leandro foi lançado? 17. Mas são Então, exceções, mas, assim, ó, mas aí tu tá grameando, aí tu tá fazendo um garimpo de diamante. É muito difícil achar jogadores desse nível. Agora, tu pode pegar jogadores que individualmente eles arrebentam e dependendo do jogo, dependendo do sistema, eles não consigam render, como o próprio Hendrick em várias partidas do Brasileirão, que ele ficou neutralizado. Então, assim, Mas ó, eu acho... o Ronaldinho Gaúcho não é assim pra achar, entende? A minha proposta é O essa, Neymar assim, no início, eu não não é assim assisti pra o achar. jogo do Grêmio, vou assistir agora o jogo do Grêmio. Então, para o próximo programa, né, me traga um quem do Grêmio. E outra coisa que eu vi importante, eu não acompanho como Xavier essa questão tática, mas eu vi o Inter jogando da mesma forma o time da Copinha que o Cudê, tá? 2 zagueiros, os lateral que sobem, e esse número 5 faz a vez do terceiro zagueiro, tá? Uma linha... Uma saída de 3, saída de 3, tá? Na frente quem? Gabriel Carvalho, que é o 10, canhotinho, que é o Alan Patrick, e o Ricardo Matias, tá? Tem um menino que joga na esquerda, que faz a função do Wanderson, que fez um dos gols, viu? Já tem aquilo que a gente sempre cobrou, que os times de base joguem aquilo que joga o time Exatamente. principal. A única Não coisa é que viu não o sistema... pode mandar o Cudê embora e mudar o sistema do titular. Ah, daí, não, porque daí com a base certeza. tá com Então, assim, ó, sistema. a minha proposta é no próximo programa me trazer jogadores de base do Grêmio. mas olha aqui, ó, só pra sinceramente, terminar, nem só pra encerrar esse precisa. assunto. Mas nem precisa trazer jogador de base do Grêmio. Basta ver que no Brasileirão do ano passado, o maior clube formador do Brasil foi o Grêmio junto com o Fluminense. Foram 66 atletas utilizados durante o Brasileirão de jogadores formados no Grêmio. O Inter está em 12º nessa posição, que é uma posição boa também, porque são 20 clubes. Mas assim, ó, em formação de atletas, o Grêmio já está conseguindo. No passado, o Inter tinha muito mais vantagem do que o Grêmio nisso, mas o Grêmio conseguiu retomar essa ideia da formação. Então, independente de quem o Renato promove, eu tenho certeza que... É o que vem a base ajudando também, o Grêmio A financeiramente. base do Inter está passando por um processo de transformação. Foi trazido aquele manager de base lá do River Plate e meio que mudou as coisas e o Inter patinou. Mas O Inter falta o CT que agora vai ser liberado, né? mas assim, o que eu penso sobre, principalmente o Ricardo Matias, os outros eu não acompanhei, mas o Ricardo Matias eu venho acompanhando. Ele já está muito acima dos outros, e eu não estou achando que ele tem que ser titular do Inter, que ele tem que não deve trazer o alarme porque tem o Ricardo Matias, nada disso. Mas ele tinha que estar treinando com o titular, porque do jeito que está ele vai perder. Sabe quando tu
Já chegou num ponto que tu não faz mais força para executar as coisas? Mas tu tem é o que o Renato faz no Grêmio. O cara está se destacando lá embaixo, puxa para dentro treinar entre os profissionais profissional. para tu aumentar o teu nível de competitividade. Mas gauchão serve Ou para bota isso. Ou seja, cara, tu pega jogador que não é bobo, profissional, tá, de clubes do interior que são fortes, times que são realmente competitivos, já que a pré-temporada deles começa muito antes, certo? Para enfrentar a dupla Grenal, daí tu bota a gurizada numa pressão tremenda. É a melhor escola Também que existe. acho. Não, foi a minha proposta esse ano. O campeonato começa dia 21. Os times voltam dia 10. Vai ter 11 dias. Tu vai botar o Alan Patrick, o Maurício, um Valência, correr o risco de se machucar? Classifica 8. 8 de 12, né? Nem sei a fórmula. Vai ficar 8 esse ano. Né? Não é mais 6, é 8. Então, convenhamos, né? Para Inter e Grêmio Você apontou quantos jogadores do Inter ali? Eu apontei 5. Tem que trazer para o profissional. E aí o cara viver um vestiário profissional, é o que faz o Renato, viver um treinamento, saber o que é um treinamento tático, participar das palestras, para ele mesmo crescer, né? Aí ele se destacou lá, mas daí para aqui no profissional, até ele chegar a se destacar, ele precisa uma estrada longa. O Dalla Corte, por exemplo, estava integrado ao grupo há muito tempo, está lá treinando com os profissionais. Jogou uma partida só, mas que não tem problema. Ele tá lá assim que funciona. Entendeu? E assim que o Grêmio se salvou financeiramente, com jogadores da base. Mas não é pegar de lá hoje esse jogador e botar para jogar. Tem que saber integrar. Assim, ó, o que aconteceu com o Lucas Lima e com o Ricardo Goulart, outra por realidade. Exemplo, que foram queimados. Alguém tem dúvida que eles têm futebol? Não tem. Lucas Lima não. Lucas Silva. Porque o Ricardo Goulart esse pintou como o melhor jogador da Copinha. E não deu certo, né? Ele tem um momento lá, jogando no time dele, que ele é o melhor. Ele é o craque do time. Aí tem essa passagem profissional que ele não vai ser o craque do time. Ele tem que mudar a realidade dele de novo. Tu tem que trabalhar isso e o Renato faz muito bem isso aí. E é isso que está precisando fazer o Internacional. O Ferreirinha está sendo vendido não pela falta de capacidade individual dele. Ele é um baita driblador, ele vai para cima. Eu gosto do Ferreirinha também. Ele é muito bom, só que ele coletivamente não é tudo isso. Coletivamente... O Ferreirinha. Sim. Ele é muito individualista. Ele é um contra um. Ele ficava louco, se descabelava do lado dele. E olha que o Soares pifava a bola para ele invariavelmente. Vivia pifando, ou seja, o Soares serviu o Ferreirinha não serviu o Soares. Por quê? Porque é guri. Ou seja, a partir de um certo momento que tu tenta explicar e a pessoa tem uma característica que ela percebe que não vai evoluir, não adianta. Tanto é que o Ferreirinha correu aí em tudo que é time do interior e não deu certo. E assim eu vejo o pessoal falando do Soteldo. O Ferreirinha não ata uma esteira do Soteldo. Sabe? Soteldo é muito mais jogador, tanto na individual, no lance individual, quanto no coletivo. O coletivo ele é muito forte. É um senhor jogador de bola de Soteldo. Muito bem. Esse é o Debate Bola, primeiro programa do ano de 2024. O programa tem apoio cultural de Biomédica. Quer montar a sua academia, dar manutenção dos seus equipamentos, procure a Biomédica. E Grêmio Mania, com 2 endereços na Elegância Shopping Center e Royal Plaza Shopping. Muito bem. Vou provocá-los. A minha função é provocá-los aqui agora, né? Porque, na verdade, me tiraram daí para vir para cá só para provocar você. Tu dá mais palpite que a gente, não reclama. Não reclama. Vamos lembrar desse é colorado, né? Tu imagina? Se imagina fosse gremista. Só se não fosse. Pô, deveria ser meu parceiro e inimigo da trincheira agora, galera. Não, eu tô dizendo só que tu, como âncora, pode e deve muito palpitar. Tá certo. O que tu faz e faz muito Doutor Ricardo Jobim, que vai me fazer um vinho gostoso, se Deus quiser. Não faz Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Gaúchão. Essas são as disputas dos Grêmios. Expectativa para o Grêmio nesses 4 campeonatos. Odeio dizer isso, mas como o Inter está se consolidando com um grupo que já está jogando junto, né, com um técnico que já está com o grupo na mão e vai estar reforçado, existe uma grande chance de a gente não ser heptagaúcho. Uma grande chance. Acho que o Inter vem melhor esse ano. Tá? Até porque o Grêmio vai estar muito focado em Libertadores, e isso é o que o Renato quer, e o Renato sempre foi ambicioso. Então, ele vai dar uma desvalorizada no gauchão, tomara que tudo dê certo, mas a tendência é a gente perder o título gaúcho. Teremos um time forte para a Copa do Brasil, teremos um time forte para a Libertadores. Agora, vamos combinar. A astrologia vai explicar se a máquina financeira do Palmeiras ou do Flamengo vai dar certo ou não, porque se uma das duas der certo, a gente está ferrado. A verdade é essa, o futebol brasileiro virou isso. Assim como na Alemanha não adianta mais jogar. O Bayern ganha todas, entende? Então, assim, a gente está criando isso aqui no Brasil. Então,
vamos beliscar. Agora, garantia de que vai ganhar, não sei. O Grêmio vai fazer um time forte? Vai. Vai ser competitivo? Vai. Eu tenho certeza disso. Que ele vai, que o Renato está preparando algo diferente para esse ano. Agora, só o tempo vai dizer, né? Deixa eu lhe dar os parabéns agora aqui. Por que não? Eu sempre ouvi falar que o senhor era um excelente advogado. As histórias que eu conheço do senhor. Tu viu que ele foi... Sabe como o cara consegue dar aquela cutucadinha? Ele deu uma desvalorizada do título gaúcho de uma forma elegante. Não desvalorizei. Um bom advogado, sabe? Não Acho que a desvalorizei. gente não ganha. Não, Doutor, o Grêmio quer o ele Hepta. não sorri. Ele O mantém a Grêmio quer o postura. Ele, Hepta. sabe aquela coisa assim que te machuca? É tipo quando tu faz arte em casa, doutor Jobim, e a mulher não diz nada. Não foi de Dói. fiadinha que eu fiz isso. É real. Sabia? Olha o time de vocês. Não. Olha eu o time não de vi, eu, por vocês. enquanto, não vi time nenhum. Sabia, Posso falar. pra ti, com a Poxa, que expectativa? timaço vocês estão A fazendo. expectativa é o seguinte, eu acho que Grêmio e Internacional, e eles devem fazer isso, e eu concordo com o Jubim, é preparar, entende? Uma boa pré-temporada, né, para Grêmio Internacional. Até porque o campeonato mudou, classifica 8, mas ele vai esquentar lá no final. Ele vai esquentar lá nos mata-mata lá, ele vai esquentar. Né? E não esquecendo que tem claro, Juventude que voltou para a Série A e contratou bastante gente, né? E o Grêmio larga atrás do Inter. Isso eu já falei no início. O Inter hoje é muito melhor do que o Grêmio. O Grêmio precisa se organizar. O Grêmio tem problema em todos os setores. O Grêmio tem problema no gol. Né? O Grêmio tem problema no sistema dos 4 homens de trás. O Grêmio precisa de um volante. O Grêmio precisa de um 9. Quer dizer, todos os setores que têm que ser modificados. Né? Enquanto o Internacional está mais pronto. Está mais pronto. Tanto é que eu dizia para vocês, o Inter precisa de um 9, o Inter precisa de um 9, o Inter precisa de um 9. O Inter foi lá e buscou, não sei se é o cara certo, mas está correndo atrás de outro. Então eu vejo assim, o Renato vai chegar e vai trabalhar o time. A partir de segunda-feira ele vai trabalhar o time e só volta nos mata no gauchão valendo. E isso vai fazer o Internacional também, porque... Jubim colocou bem. Essa Copa do Brasil dá muito dinheiro. Né? O brasileiro dá dinheiro. Né? Mas tem aí o Flamengo, tem aí o Palmeiras, tem aí Atlético Mineiro, são muito fortes. O problema da Libertadores não é lá fora. Não é os times lá de fora, Boca, River. Não, é aqui dentro. E aqui dentro o dinheiro está mandando. O Pop Bahia está tirando gente aí, cara. Né? Então, complicou bastante. Inter. Inter tem Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americano. Eu, por mim, o campeão do Gauchão desse ano pode ser alguém do interior. O Inter tem que largar o Gauchão, esquece esse negócio da Gauchão, fazer uma pré-temporada decente, que ano passado um dos problemas do Inter foi a falta de pré-temporada decente. E o Cudê, inclusive, não teve pré-temporada, o Valência não teve pré-temporada, o Alário está parado há não sei quanto tempo, precisa de uma pré-temporada. Fernando está vindo da Europa agora, estava em meio a temporada lá, precisa também no tempo de descanso. Então, por mim, bota o Júnior a jogar o Gauchão, entrega esse título para o interior, é até bom porque daí os times do interior vão até o final, a gente consegue catar algum talento ali, de repente, para trazer para a dupla Grenal. E brigar pelo Brasileirão, cara. 40 anos sem ver um título... Mas ele esquenta lá no final, o Gauchão esquenta. Na ponto corrido, esquece. Entendeu? Dupla Grenal não vai ganhar ponto corrido enquanto tiver essa CBF aí. Esquece. Tem que brigar. Tem Fala em essa CBF, questão. né? Mas continua o presidente. Mata-mata a gente não chance. Não sei, voltou? Claro. O Alexandre de Moraes deu aval para ele voltar. Foi Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um canetaço. Gilmar Mendes, eu estava com medo que o Brasil não pudesse disputar um pré-olímpico, e por causa disso caneteou lá e disse, integra o cara, não vão brigar com a FIFA. Muito bem. Estamos chegando no final do programa aí, mas a minha pergunta final era essa. Notícia, agora essa que tu está dando aí, e a notícia que saiu no final do ano, o treinador que o Brasil queria renovou. Agora é o Mourinho na parada. Poxa vida, cara. Não, aí assim, uma pergunta que o Renato já acertou com o Grêmio definitivo? Já. Acertou? Mas não muda nada. Se a seleção chamar, a gente tem que liberar ele. Sabe que Só que a seleção nunca vai chamar o Renato tão cedo, sabe por quê? Ele é muito transparente, muito verdadeiro, e para técnico da seleção tem que ser muito eu tenho dito que o Renato é o cara mais chato que tem, mas uma coisa que eu admiro do Renato, eu gosto do Renato, que o Renato não se abaixa para a imprensa. Não.
Não se abaixa para a imprensa. E não faz contrato para arrebentar com os clubes. Não. Ele faz contrato em cima da competência dele. É duas qualidades que o Renato tem. Uma tu falou, que é a capacidade de gerenciar, porque ele foi malandro, né? O cara que fugiu da seleção aquela vez, e tinha ele e o Leandro, né? Que fugiram e tiveram que matar no peito, né? Então são duas qualidades. Esse gerenciamento de grupo que ele tem e essa tratar a imprensa, porque... Como imprensa. Como imprensa. Até pelo seguinte, eu acho muito engraçado essa situação de que o comentarista esportivo ele pode criticar o profissional e o profissional não pode criticar o comentarista esportivo. Isso é verdade. Opa, que história é essa? Daí vem o protecionismo, vem os acordistas. Eu já tive muita bronca com isso. No cara. O repórter é o cara mais... Olha o que o repórter... Eu já tive muita bronca com isso aí. Quem é profissional tem direito a criticar o comentarista. Quem critica pode ser criticado sim. Isso aí. É o paradigma. Ainda mais que agora a gente está nessa onda aí dos youtubers identificados, né? Que eram os jornalistas isentos, que agora estão identificados como torcedores do clube, que tem seu canal no YouTube e que ficam lá sentando pau, falando que bem entende, muitas vezes trazendo informação. Essa informação, por exemplo, do Fred no Inter não procede. Sim. O Fred já disse que ele não tem planos de voltar para o Brasil tão cedo e os caras continuam afirmando que o Inter está contratando o Fred. Olha a pergunta que um meia misterioso que o Inter está contratando. Então, ainda bem que hoje proibiram aquilo que tinha antigamente, que era do repórter terminar o jogo e estava lá com o microfone na cara do atleta. Hoje é só um... Olha a pergunta que a repórter fez pro o lateral do Fluminense, o lateral esquerdo. Marcelo, no final do jogo. O primeiro gol foi erro de vocês. Cara, ele fez o que achou que tinha que fazer. Aí eu vou dar uma de D'Alessandro. Tu viu o jogo, cara? Tu viu o jogo? Né? Sabe aquela coisa? Pô, tu tá com a cabeça cheia, né? Aí o cara chega ali. Não, eu fiz aquilo que eu achei que tinha que fazer. Tinha outro time do lado, que pressionou. Mas não vivi elogiando o Fluminense, que o Fluminense era o time que tocava a bola e coisa e tal. É fantástico, mas se tu errar... Cara, quando o jornalista faz pergunta, tá, e gosta de ser um pouco ofensivo nisso daí, ele tem que entender que também pode ser perguntado, né, eventualmente. Meu trabalho é perguntar, o teu responder. Eu digo, não, o meu trabalho é porque o técnico, antes de ser técnico, ele também é um consumidor de produto de mídia. Ele pode fazer a crítica nesse sentido. E dizer, eu como consumidor, eu que te assisto, eu que te ouço, acho que tu está falando uma grande bobagem. Sabe? E as pessoas têm que começar a sair da toca disso. Porque do lado do Decato tem o seguinte, não existem perguntas mal feitas. Existem respostas mal dadas. Então, quem está do lado de cá pode entender que a pergunta foi maldosa, tu pode sair pelo outro lado. Foi o que eu falei agora, né? Aqui botou lá embaixo o chão, né? Deu de uma forma elegante. Sabe aquela forma elegante assim, sabe? Tem que aprender a ler nas entrelinhas, a gente aprende com o tempo. Mas porque é muito decorada essas respostas desses repórteres. Não, porque a imprensa brasileira, ela é... especial a gaúcha. Cara, a nossa imprensa... Volta a assistir. Quem assistiu Manchester contra aquele time antes de jogar a final? O narrador, o Manchester tem posse de bola, mas posse não ganha jogo. Os caras estavam tocando a bola com o jeito que queriam, fizeram o gol que quiseram. Aí depois, quando o Fluminense sai aqui de trás e coisa e tal, aí o cara vai baixando a guarda. Aí chega no final, ele xinga todo. Mas é de resultado, né? O que o Fluminense faz, o Manchester faz, o Inter faz, o futebol não mudou muito. A diferença são alguns jogadores que são a essência. Toca a bola, daqui a pouco vai lá e faz um gol. Exemplo, Messi, que passa o jogo todo tocando a bola de primeira. Daqui a pouco ele pega e entra. Nós temos o Neymar, que do início ao fim quer resolver sozinho. Essa é a diferença. O problema é que os outros times fazem de uma forma consciente. Sim. O Fluminense não. O Fluminense ele se abre demais. Porque este título do Internacional para o Fluminense, o Internacional deu para o Fluminense o título. Porque o que esse Fluminense... Só no novo Vida Nova. O que o Internacional criou de oportunidades contra o Fluminense... Eu queria fazer... Dá tempo de fazer uma parte? Eu vou dar 3 minutos para cada um, tá? Começa por ti, então. Não, mas a parte não é sobre Inter nem nada. É porque a gente estava falando de futebol europeu antes ali, dinheiro e tudo mais. E eu queria saber de vocês se vocês já assistiram, vocês estão acompanhando ou assistiram algum jogo do Bayer Leverkusen. Na Alemanha. Não, te confesso que não. Bayer Leverkusen na Alemanha tem um apelido de Neverkusen, porque eles nunca foram campeões de praticamente nada. Eles têm 2 troféus na galeria. E eles são um dos times mais populares da Alemanha, mas nunca ganharam nada. Eles sempre batem na trave, já foram vice muitas vezes e tal. E agora tem um cara lá chamado Xabi Alonso, foi jogador até pouco tempo atrás, jogador do Real Madrid, do Liverpool, do espanhol. Esse cara...
com ele, o Bayer Leverkusen chegou no meio da temporada passada com o Bayer Leverkusen na vice-lanterna do campeonato, colocou o Bayer Leverkusen com meia temporada na Copa da UEFA, e hoje o Bayer Leverkusen é líder do campeonato alemão e é um dos poucos invictos da Europa. Tá na frente de Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que são os dois que sempre ponteiam ali, brigam pelo campeonato alemão. Tá? E é uma delícia ver os caras jogarem. É inacreditável a forma como eles jogam. E assim, é um time com pouco dinheiro, que faz contratações muito cirúrgicas, assim, só contrata jogador jovem com aquele pensamento de fazer o cara despontar e vender por mais dinheiro, e assim ir reciclando. Tipo um Red Bull. É muito bom de ver os caras jogarem. É um time empresa. Eles jogam com 3 zagueiros que são torres gêmeas, assim, os caras com mais de 1,90 m, 2 alas que um deles vira ponta e o outro fecha pelo meio, 2 meias, um com mais cara de segundo volante e um centroavantão. Cruzam pouquíssimas bolas na área, trocam passe. O Xabi Alonso, para mim, vai ser um dos grandes técnicos da Europa. O Guardiola é um grandíssimo técnico, mas já estreou num Barcelona que tinha Messi, que tinha, né? Aí, tudo bem, não vou desmerecer o cara, mas até eu sou fazer o que o Xabi Alonso está fazendo na Alemanha, com aquela hegemonia do Bayern de Munique, tomara que seja campeão, faço votos para que seja. Mas assim, nem tudo se resolve com dinheiro, com planejamento e com boas ideias se resolve também. É nesse sentido que eu trouxe essa pauta. Eu só vou acreditar que o Guardiola é técnico o dia que ele for treinar o Pelotas para enfrentar o Internacional de Santa Maria treinado pelo Sérgio. Daí vamos ver se ele é técnico, porque ser técnico com todo aquele dinheiro, cara, nem precisa. Doutor, sinceramente, com todo respeito. Esse negócio de entender de futebol, daí ele escreveu o livro, né, que eu já li, o livro do Guardiola, tá? Eu vou dizer o seguinte, sim, é uma questão cerebral. Cara, é muito fácil tu ser o cara técnico com as ferramentas que tu tem. Aquele é o que eu falo sempre aqui, ó. Eu fui bom goleiro na Biomédica, nas Dores, no Montese. Vai ser o melhor goleiro no Cristal, como eu joguei, na Boca Maldita, que eu tomava 20 chutes a gol. Agora eu vou pra Biomédica, chuto uma bola em gol, eu defendo. Né? Xavier, tu como treinador, qual o time brasileiro que tu acha que se mexeu melhor e que tá mais forte agora? Que tá mais forte tirando agora. O Inter, pelo mercado, quem tu... Eu acho que ninguém vai bater o Palmeiras. Ninguém vai bater o Palmeiras. Porque ele tem o melhor técnico, né? Ele tem uma presidente... O último ano dele, né? Hã? O último ano dele. Ele tem uma presidente que é espetacular e mora com dinheiro, né? E ele tem uma filosofia de jogo, entende? Que é agressiva, sempre. Ele é agressivo e é um time que toma poucos gols e faz... Né? E faz gols. Então eu entendo que tem ali um comando forte, que o Palmeiras nunca vai deixar de ser grande, né? De ser grande. E o Flamengo é o outro, mas eu não aposto muito no Flamengo. Porque o Flamengo, assim, tropeça nos cadarços. A diretoria do Flamengo, né? Agora morreu aquele presidente, morreu o massagista lá, que tinha 42 anos de clube. Não foi um jogador lá. Não foi o presidente do clube. O cara, 42 anos, o cara se dedicou lá. E no enterro do cara, no velório do cara, não tinha um jogador do time. E a torcida caiu em cima. Vem cá, vocês não sabem o que é o Flamengo, vocês não conhecem o Flamengo. Bateram em todos os jogadores e bateram no presidente do clube também. Então, o Flamengo, sabe? Palmeiras para time, não é time, então? O Palmeiras, eu concordo. Já me deram sinal para terminar aqui. Doutor Jobim, Grêmio, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Gauchão. Qual deles o Grêmio tem mais chance? Libertadores. Inter, Gauchão, Copa, Brasileirão e Sul-Americano. Copa do Brasil. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês, né? Terça-feira estamos de volta aí. Obrigado para você que está ligado na gente. Esse é o Debate Bola aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 na net. Acesse também pelo Facebook e Instagram. Até terça. Tchau, tchau. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping.